Fala, gente boa! Bom dia para vocês, ótima semana, segunda-feira começando aí, última semana do nosso devocional deste ano de 2025. Feliz demais por poder estar concluindo essa leitura com vocês, né? Ainda temos aí o capítulo, vamos ver hoje o último do 29, vamos ter o 30 e o 31 ainda, um pouquinho deles durante essa semana, mas sexta-feira a gente encerra por este ano. E quero desde já agradecer você pela sua companhia, você que começou lá no início e está presente até agora, ou você que pegou ao longo do ano aí, começou a assistir, que bom ter a sua companhia aqui, que bom poder compartilhar da palavra contigo todos os dias, todas as manhãs aqui. Eu quero, antes da gente entrar no nosso texto, aproveitar essa última semana e eu vou pegar alguns dias aqui para a gente falar sobre o devocional do ano que vem. Talvez se você participa dos cultos ativamente, talvez você tenha visto, talvez você tenha adquirido já o seu devocional do ano que vem. Estou com ele aqui. Esse é o devocional Didaquê, tá? O nome do devocional é Didaquê. Didaquê, uma palavra latim, claro que aqui traduzido no português, né, com os acentos e tudo, que significa ensino, doutrina ou instrução. Ensino, doutrina ou instrução. Então, ensino, instrução para a nossa vida é o devocional diário Didaquê, que na verdade é um livro que é uma compilação de tudo que a gente tem estudado nos devocionais diários ao longo destes anos todos. Foram 3 anos que nós fizemos um devocional onde a gente estudou um capítulo da Bíblia por dia, pegando os principais capítulos, 365 principais capítulos da Bíblia, estudamos um capítulo por dia. 3 anos nós fizemos isso. Esse ano fizemos o Provérbios e teve um ano que nós fizemos um estudo baseado no 30 semanas, do curso que a gente tem oferecido na PIB. Mas esse aqui é um compilado do um capítulo por dia, né, os principais capítulos da Bíblia. Eu quero mostrar para você como é que ele é por dentro, se você não viu ele ainda, tá? Então você vê aí, ó, cada dia do ano você tem uma página, né, com um devocional, um texto-chave e um capítulo para você ler. A ideia, vamos lá, que é 7 de julho, tá? Dia 7 de julho, o tema é paternidade espiritual. A leitura do dia é Oséias capítulo 14. A ideia é que você leia, você mesmo leia Oséias capítulo 14. Leia o capítulo todo. E aqui eu vou estar falando sobre Oséias capítulo 14. Eu vou estar explicando o capítulo que você vai ter lido, ok? E aí tem um espaço para algumas anotações aqui, se você quiser, enfim. Então, todos os dias, né, nós vamos ter isso. Aqui estamos em dia 23 de março. Ó, obediência é melhor do que sacrifícios, tá bom? E aí a leitura do dia, 1 Samuel capítulo 15. Você lê o capítulo, vê aqui a explicação a respeito disso e pode anotar algumas coisas. O que é interessante desse devocional? Quero citar algumas coisas aqui. Não quero me delongar demais, mas quero que você saiba o que você tem nessa ferramenta aqui. Tá? A primeira coisa que a gente nunca fez, tá? Nunca fizemos. Nós temos aqui os primeiros capítulos da Bíblia, que a gente nunca estudou. Os primeiros capítulos ali de Gênesis. Por quê? Porque a leitura do ano, ela começa dia 1º de janeiro, obviamente. Né? Se você for ler um capítulo por dia, dos 365 capítulos. E a gente sempre começava o devocional diário lá para fevereiro. Então a gente pegava o finalzinho ali a gente pegava o finalzinho ali de Gênesis, tá? Às vezes pegava um pouquinho já de Êxodo. Então aqui você vai ver, por exemplo, que no primeiro dia nós temos, ó, Gênesis capítulo 1, Deus criou. E aí tem lá Gênesis capítulo 2, uma velha conversa, aliás, o 3, uma velha conversa, e o 4, Deus merece o seu melhor e o seu primeiro, tá? Então, nós temos capítulos aqui que a gente nunca estudou no devocional diário porque as datas não batiam, a gente estava de férias e assim por diante. Da mesma forma, você vai ver, né, Apocalipse 22, ó, dia 31 de dezembro, é Apocalipse 22, falando sobre a segunda vinda de Jesus, né? Aqui no dia 30, ó, o que faz do céu o céu, né? Estamos lendo Apocalipse 21. Então tem capítulos que a gente nunca estudou. E isso é bem interessante. Além disso, tá? Tem só um detalhe, tem umas abinhas aqui no livro, tá? Para você poder marcar, né, o seu lugar. Então você está lá no dia 31 de março, você bota a abinha lá, né? Fica marcado para você, uma coisa bem prática.
Além disso, tem mais duas coisas que você precisa saber sobre devocional. Então, a ideia é que o ano que vem, quem puder e quem quiser, adquira esse livro e juntos nós vamos lendo o capítulo da Bíblia e a explicação que está aqui, ok? Mas além deste livro aqui, nós também vamos ter um vídeo devocional de aproximadamente 3 minutos, bem enxuto, bem simples, bem prático, tá? Baseado nesse livro aqui, ok? Baseado na minha explicação. Vídeos feitos por diferentes líderes da nossa igreja que serão postados no Instagram todas as manhãs. Ah, pastor, não vai ter devocional de manhã? Vai ter devocional de manhã. Vai ser um vídeo, às vezes eu, outros pastores da PIB, outros líderes da PIB, ok? E um videozinho de Instagram de 3 minutos aproximadamente. O que vai ser legal com esse vídeo? Vai ser um vídeo super fácil de você enviar para amigos e compartilhar em alguns grupos, porque é um vídeo prático, é um vídeo simples, é um vídeo rápido, que vai servir de ferramenta para você fazer uma evangelização, conversar com pessoas, né? Incentivar amigos que não conhecem a Jesus a respeito do seu devocional. Então, você pode só assistir o vídeo devocional de 3 minutos todas as manhãs, não precisa comprar nada. Ok, show de bola. Você pode comprar o livro e fazer o livro e a leitura bíblica, se você quiser. Ah, mas pastor, eu gostava daquele devocional que o pastor fazia, né, explicando versículo por versículo e assim por diante. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, vou mudar a câmera para você ver. Quando você adquire o livro, tá? No verso do livro, quase na última folha do livro, você vai ter aqui um QR Code e um cupom de desconto para uma plataforma paga que eu fiz o ano passado, onde eu gravei 365 capítulos da Bíblia, 30 minutos explicando cada um deles, tá? Desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse 22, tá tudo lá, né? 365 capítulos. E aí você pode, então, com esse livro, com esse cupom aqui, você ganha 50% de desconto. Vai te custar, se você quiser fazer esse vídeo, R$10 por mês ou acho que é R$99 no ano, tá? Algo assim. Então, também tem essa opção. Ah, mas eu queria estudar a Bíblia com o pastor André 30 minutos por dia. Tem a plataforma paga, você pode ir lá, os vídeos estão gravados, você pode ir lá interagir e participar disso também. Vou mostrar para você aqui. Então, tá aqui essa última parte do livro, ó. Então, ó. Que tal acompanhar o devocional daqui em vídeo? Tá aqui o QR Code, você coloca esse cupom aqui, promo do livro, tá? E você consegue, então, assistir os vídeos, ó, aqui, ó, 27 minutos, né? Isso aqui é 22 minutos, 28 minutos, tá? Então, mais ou menos 30 minutos cada um. E você pode acompanhar online também no seu horário, daí, né? Uma plataforma que você acompanha no seu horário. Então, tem meio que 3 modalidades, tá? A modalidade mais tranquila, simples e onde você não tem custo algum. Assista o nosso devocional, vídeo no Instagram todos os dias, começando dia 1º de janeiro, hein? Já se liga, hein? Tem negócio de fevereiro, não. Dia 1º de janeiro a gente lança o primeiro livro, o primeiro vídeo, tá? No Instagram. Essa é a primeira modalidade. Segunda compre o livro e acompanhe junto com a gente a leitura do livro, a leitura do capítulo. A terceira modalidade é você, então, ir lá no devocional de daqui online, na plataforma do Hotmart, e você fazer o estudo de 30 minutos comigo todas as manhãs, tá bom? Ou no horário que você quiser. Beleza? Então, explicado isso, espero que tenha feito sentido. Estou explicando aqui porque vocês já são pessoas que assistem o devocional. Então, você já está aqui, você já está interessado nisso, né? Estou explicando com uma profundidade maior do que a gente normalmente explicaria, para ver se, né, para passar para vocês todos esses detalhes, tá bom? Hoje nós vamos estudar. Vamos agora para lá, para o nosso estudo, capítulo 29, versículo 25, que deixa eu te falar uma coisa. Acho que de todos os versículos de Provérbios, esse aqui é um que eu preciso melhorar. Quer ver? Olha aqui o que diz. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Presta atenção, ele não está dizendo quem confia no homem cai em armadilhas, quem confia no Senhor. Não está falando tipo assim, confiar em homens não é bom, você deve confiar em Deus. Não é isso que ele está falando. Está falando quem
teme o homem. E o que ele está dizendo aqui é sobre aquilo que nos motiva à ação. Aquele que, literalmente a palavra, aquele que treme diante do homem. Aquele que treme diante do homem cai em armadilhas. Por quê? Porque se eu tremo diante de pessoas, se eu tenho um medo de pessoas, ou eu quero agradar aquelas pessoas, ou né, tô disposto a abrir mão de tudo que eu penso e eu sinto por causa de tentar reter uma pessoa em um relacionamento, eu vou cair em armadilhas. Em que sentido? Eu vou acabar fazendo coisas que eu não deveria fazer para tentar agradar alguém, porque eu temo aquela pessoa. Eu vou dizer sim para algumas coisas que eu não deveria dizer sim, porque eu quero reter aquele relacionamento. Eu vou, por temor a homens, talvez ferir um princípio bíblico, um princípio de Deus. Então, quem teme o homem cai em armadilhas, armadilhas de fazer coisas que não deve, pensar coisas que não deve, concordar com coisas que não deveria, né? Acaba caindo em armadilhas que estão arraigadas no temor do homem. Aí diz, mas quem confia no Senhor está seguro. Queridos, por que eu falei que esse é um versículo que me pega um pouco? Uma das minhas forças, eu acho, é a questão de relacionamentos, de estar com pessoas. Eu gosto de estar com pessoas, geralmente pessoas gostam de estar comigo, e relacionamentos são uma coisa importante para mim. Né? Apesar de eu não conseguir me relacionar com todo mundo, mas eu né, amo estar com pessoas e relacionamentos. Qual que é o lado negativo, né, o outro lado dessa mesma moeda? É que eu tenho a tendência de querer me dar bem com todo mundo. Eu quero ser amado por todo mundo e amar todo mundo. Eu quero viver em harmonia. E às vezes, porque eu quero viver em harmonia com todos, eu tenho dificuldade de dizer um não, tenho dificuldade de preservar algumas balizas saudáveis, porque eu quero agradar todo mundo. Então eu tenho dificuldade de dizer não, a baliza, né, de limites. E eu acabo tentando tanto agradar as pessoas que às vezes eu posso quebrar alguns princípios tentando agradar pessoas. Por quê? Porque, de certa forma, é um temor do homem. Quero agradar, quero reter esse relacionamento, não quero chatear você, não quero magoar você, então eu me esforço para não te magoar, e às vezes nesse esforço para não te magoar, eu posso ferir princípios, perder tempo, né, ser tentado a achar soluções que não são as melhores, porque eu não quero magoar ninguém. Eu gosto de relacionamentos, gosto de pessoas, gosto de estar junto de pessoas. Mas quem confia no Senhor, diz o texto, está seguro. Por quê? Porque os princípios da palavra de Deus, obviamente, são imutáveis, né? São princípios confiáveis acima de tudo. Existe um texto aqui que nós lemos, Provérbios 18:10, quero ler para você aqui, meio que um contraste, né, daquilo que a gente está falando aqui, de você confiar, ou de você temer os homens. Né? Provérbios 18:10 diz assim, ó, o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela, estão seguros. Então, esse contraste entre o temor do homem, não é a mesma palavra, tá? A palavra que diz aqui sobre quem teme o homem não é a mesma palavra usada lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, sobre o temor do Senhor, tá? Tá falando aqui só de você reverenciar tanto uma pessoa que às vezes você abre mão, né? De fazer a coisa certa ou a coisa necessária a ser feita porque você não quer se indispor com alguém. E eu sei que dependendo da personalidade de cada um, né, alguns têm mais facilidade com isso, tem gente que não tem problema nenhum de se indispor com o outro e tá tudo certo, né? Eu gostaria, às vezes, de ser assim, mas eu não sou. Eu sou aquele que procuro não me indispor com as pessoas e, às vezes, no meu desejo de não me indispor com pessoas, eu acabo caindo em algumas armadilhas autoimpostas, né? Coisas que a gente acaba dizendo sim para fazer ou não, ou dificuldade de dizer não, né? E a gente acaba caindo por alguns caminhos que depois a gente fala, por que que eu falei sim, né? Por que que eu não fiz aquilo? Por que que eu não resolvi isso antes? Por que que eu tive medo de falar? Por que que...
E por quê, por quê, por quê? Por quê? Porque eu estou temendo o homem, como diz o nosso provérbio. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Então, que nós possamos, né? Tô falando aqui para mim mais do que para vocês, que nós possamos aprender a amar as pessoas, cuidar das pessoas, mas pregando para mim mesmo hoje, às vezes o que eu preciso falar e fazer não é legal, não é confortável, não é bacana, mas é exatamente o que as pessoas precisam para que elas possam crescer. Às vezes a gente acha que a coisa mais amorosa é não falar nada, não nos indispor com a pessoa, não confrontar. Ah, isso é a coisa mais amorosa. E às vezes a coisa mais amorosa não é você não confrontar. Às vezes a coisa mais amorosa é de fato confrontar. A coisa mais amorosa é você ter a conversa difícil, porque se você fizer isso bem, você consegue ajudar a pessoa a enxergar algumas coisas que ela precisa enxergar e se tornar melhor por causa disso. Mas, se você é como eu, por personalidade, isso é uma coisa difícil da gente aprender. Então, que nós possamos pegar essa palavra, que você possa aplicar ela aí à sua vida, à sua realidade. Não sei como é que é isso para você, mas cuidado com as armadilhas, né, que a gente faz. Corrupção, fazendo favores ilícitos, fazendo coisas que não são legais, fazendo coisas por baixo da mesa. Normalmente, esse tipo de comportamento vem de quem teme o homem e acaba caindo em armadilhas. Quem tem o rabo preso, a gente diria, né? A gente tem o rabo preso, teme o homem, não quer falar, não quer se indispor e a gente acaba caindo em armadilhas. Que nós possamos, então, fazer o oposto. Confiar no Senhor e estarmos nele seguros. Amém, gente? Nosso tempo ficou mais curto para o nosso estudo hoje por causa da fala sobre o devocional, mas amanhã a gente volta já no capítulo 30, já, e vamos continuar mais essa semana de estudo. Vamos orar juntos para a gente encerrar hoje? Pai, nos ajuda, Deus, com relação a isso. Me ajuda, Deus, porque eu preciso aprender isso aqui. Nos ajuda a melhorarmos nesse sentido, a entendermos essa palavra, aplicarmos ela à nossa vida. Nos ajuda, Deus, a temermos o Senhor, mas não temer os homens. Não nos movermos pela opinião dos outros, mas sim nos preocuparmos com a opinião do Senhor a nosso respeito. Ajuda-nos, Deus, nesse sentido e que nós possamos ser moldados hoje pela Tua palavra. Abençoa Teu povo com essa semana, Deus, ser com cada um deles. Fortalece, abençoa a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, Deus. Continua conosco durante esse dia. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Abraço para vocês aí, que Deus abençoe. Eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.